Tá, então a primeira pergunta seria que percentual dos atendimentos destaca as dores na coluna entre os trabalhadores? Bem, assim, eu não tenho uma referência, né, porque nós trabalhamos, que nem aqui na clínica, nós abrangemos os trabalhadores de uma forma maciça. Então, assim, eu tenho muita LER, né, que são os problemas muito mais, para os trabalhadores especificamente, estão muito mais ligados a ombro, cotovelo, joelho. Existe uma sobrecarga na coluna de acordo com a atividade, mas o percentual maior aqui, eu acho que não seria diretamente aos trabalhadores, né? Mas assim, dependendo cada atividade, daí teria que fazer um levantamento sobre isso, né, na indústria pesada, na indústria metalúrgica, porque senão eu acho que ficaria muito amplo. Mas eu te diria assim, que 89%, 90% das pessoas têm problema de coluna, tá? Porque é um percentual bastante alto, mas a queixa principal dentro da empresa não é coluna. Tá, então... Por isso que eu digo depois vocês. Tá, a segunda seria quais os danos relacionados à postura incorreta na atividade sentada, no caso? Bom, o que acontece? Tu tem assim, um trabalho sedentário, né? Então tu vai ter muito mais propensão à lombalgia, né? À lombociatalgia, que é aquela dor por compressão, pode ter compressão de raiz nervosa, e daí te dá aquelas dores irradiadas para as pernas, né? Então tu pode, se tu estiver fazendo muitas horas durante o dia, sem ter algum exercício, sem ter alguma atividade física, tu pode desenvolver uma lombociatalgia, uma lombalgia crônica. Tu podes ter alguma dificuldade na mobilidade e na musculatura, porque o que acontece? Tu não tem exercício, a tua musculatura vai ficando fraca. Então, assim, tu tá muito mais frágil a essas dores de coluna, a indisposição de uma forma geral. Então, tu tem propensão a qualquer atividade te causar um dano maior pela compressão que tu ficas o dia inteiro sentado, né, sem alongar. Então, existe a necessidade do alongamento. E esses danos, eles podem ser revertidos? Se tu conseguires detectar isso, começar a sentir uma dor lombar, começar a ter essa sensação assim, de formigamento nas pernas, e tu fores tratar, tu pode reverter. Senão, o que vai acontecer? Com o tempo, tu vai acelerar cada vez mais. Então, é reversível dependendo do tipo de lesão que tu apresentar. Se for só algia da coluna, tu reverte, sem dúvida. Agora, vai estar de acordo com a tua postura no trabalho, porque estar sentado, bem sentado, com os pés apoiados, com a cadeira na altura que tu tem que trabalhar, com a mesa na altura, né? O pessoal que trabalha em computação, por exemplo, trabalha totalmente sedentário, sentado, né? Mas se ele tem um pedal, se ele tem um apoio nos pés, se a coluna dele está bem posicionada na cadeira e a mesa está da altura, com certeza ele reverte, ele vai partir, ele mesmo vai ter a necessidade de procurar uma atividade física porque a coluna vai reclamar, né? O que dá num paciente que fica muitas horas sentado, gente, é lombalgia. E aí, com o passar da idade, vai aparecer as lombociatalgia, hérnia de disco, né? Mas é reversível. E normalmente, assim, quanto tempo demora para tu recuperar? Vai depender de cada caso. Se for só dor, tu fazendo um trabalho de analgesia e tu fazendo um trabalho de alongamentos, pilates, fisioterapia, yoga, tu recupera, assim, não posso te precisar, por exemplo, que um mês tu vai ficar bem. Depende do momento em que tu for procurar o atendimento. Se tu demorar para procurar atendimento, com certeza o tratamento vai ser muito mais longo. Porque quando a gente é jovem, a gente não avalia, vocês mesmo que ficam no computador, né? Vocês não ficam assim, eu vou ficar aqui 2 horas, agora eu vou levantar, vou dar uma caminhada, vou me alongar, daqui a pouco eu volto. Vocês passam a tarde inteira, a madrugada inteira no computador. Isso quando a gente é adolescente é uma situação. Quando a gente é adulto, aí a gente começa a ter os prejuízos, né? E com certeza vocês não ficam numa cadeira bem posicionada, sentadinha, né? Aqui, né? Sempre assim. Tá, e qual seria o custo de uma consulta com um profissional? Bom, particular, na cidade de Sapucaia, nós cobramos R$30 a sessão, né? Então, assim, o paciente é avaliado, ele traz todos os exames
e depois 30 sessões, né, para cada sessão. E tem, que a maioria aqui é convênios, né? Então, assim, em particular seria em torno de R$300 uma série de 10 sessões. E existem algumas estatísticas de custo do tratamento considerando os níveis de gravidade, assim? Não. O custo vai ser o período que tu vai ter que tratar, né? Agora, se não se precisa, por exemplo, olha, eu vou fazer um pacote, digamos assim, ó, tu vai gastar R$5.000 para tu fazer um tratamento de coluna. Não, sim. Isso é uma coisa muito particular, exatamente. Tá, e qual a postura correta de se sentar para uma pessoa e qual a inclinação no caso? Bom, assim, ó, é que nós teríamos que precisar, por exemplo, como eu te digo, se eu vou trabalhar só aqui atrás dessa mesa, né, então eu vou ter que ter uma cadeira que eu consiga ter uma boa postura. Eu não tenho como te dar as medidas, né, porque daí nós teríamos que fazer uma ergonomia nisso. A gente teria que avaliar o tamanho do indivíduo, porque isso é muito importante. Primeira coisa que tu tens que fazer é uma avaliação física. Quem é que vai utilizar aquela mesa e aquela cadeira? Ele vai trabalhar na frente do computador ou ele vai utilizar a mesa apenas para recepcionista? Então, primeiro tu identifica a função da pessoa, né? Então, como é que tem que trabalhar? Tem que estar com os cotovelos apoiados, tem que estar com a coluna ereta, os pés apoiados no chão. Como eu disse para vocês, um pedal para de vez em quando tu conseguir movimentar teus tornozelos, né? Mas assim, manter a tua coluna ereta, conseguir que a cadeira não seja muito funda, nem muito baixa, porque tu tem que estar com as tuas costas apoiadas, teus cotovelos apoiados e teus pés no chão. O que acontece? Muitas vezes o funcionário é alto, a cadeira é baixa, né? Então ou ele fica com as pernas dobradas, né? Ou então ele é baixo e a cadeira é alta, ele tem que ficar assim, escorando nos pés da cadeira para poder alcançar. Então, tudo tem a ver com o indivíduo, né? E com a função que ele exerce. Aí a gente pode ter uma base, qual a inclinação que ele tem que ter na cadeira, porque se ele não pode também ficar totalmente ereto, porque daí ele não vai suportar a postura, porque ele já tem vícios também, né? Então a inclinação realmente eu posso até assim a gente fazer um parâmetro mais ou menos que tipo de funcionário que a gente veria e colocar, olha, se a gente for ver para um paciente que trabalha num escritório, no computador, assim, ele tem que ter mais ou menos essa inclinação, né? Mas o importante é tu deixar a tua coluna no eixo, bem apoiada na tua região sacra. Tu tem que sentir que tu está apoiado no sacro e que teus braços estão apoiados se tu for trabalhar à frente a uma mesa. Bom, e que métodos preventivos podem ser aplicados para evitar esse tipo de problema? Evitar de ser sedentário. Tu tem que ter uma atividade física, né? Fazer aquelas ginástica laboral. Então,